Va, estamos. Lincoln, bienvenido a Una Manera Mejor, este espacio que la gente frecuenta para escuchar algo diferente. Gracias por venir y por aceptar la invitación. Não, para mim é um grande prazer estar aqui, né? Lo mais que lo conosco desde chiquito, não? E agora está um jovem guapo, padre de hijos, e isto é para mim um grande privilégio. E lo mais saber que este programa tem como objetivo bendecir as famílias, as pessoas. Então quero felicitá-lo por esta grande ideia. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros hoy nuestra idea es escucharlo sobre lo que Dios le ha dado y un don que muchas veces nos despierta curiosidad, sí. Pero a mí me gusta mucho cómo con el tiempo, con el paso de los días y más que nada los años, ha podido madurar y es muy bueno para los que escuchen esto o lo estén viendo en distintas plataformas, puedan comprender un poquito más, tal vez como el grupo de dones, pero también enfocándonos a algo que Dios le dio en cuanto a la profecía. Sim, sim. La verdade que eu tenho observado, eu conheci a Jesus no ano de 1978 e nesse tempo estava terminando uma fase da igreja, uma fase que no Brasil ela chamava de um grande avivamento. As igrejas estavam renovando, crendo mais no Espírito Santo, em los dones espirituais, no bautismo do Espírito Santo. E parece o sentimento que eu tenho que depois desse tempo, a igreja não mais falou sobre isso, como se a igreja tivesse olvidado de los dones, como se os dones tivessem um tempo para existir e não existiria mais porque havia vencido a fecha, e não é verdade, não? Quando o Senhor dijo, id a todas as nações, a ser discípulo, a ser, hablar de Ele e tudo, Ele nos deu ferramenta para ser isto. Não foi simplesmente, vale de qualquer modo. Não. Ele deu a nós outros ferramentas, que são os dones espirituais, não? E a igreja hoje, eu sinto que a igreja tem que volver a dar importância às manifestações de los dones. Então, isso para muitos é todavia uma dificuldade. E não é somente o Brasil, não. Eu tenho viajado a alguns países e um dia estava predicando na Alemanha e quando termina, uma jovem chega para mim e diz, Lincoln, quanto nossa igreja necessita ouvir sobre isso. Aqui não ouvimos nada sobre dones espirituais. Mas a verdade é que não é só já. Todos os lugares hoje pouco se habla sobre isso, não? Então eu creio que é um bom tema que está começando porque a igreja necessita despertar para buscar os dones espirituais. Porque eles, como a Bíblia habla, eles existem para edificación del cuerpo, para edificación de la iglesia, ¿no? Existe mucha confusión en cuanto a esto, o tal vez nos dejamos guiar, digo nos, porque en algún momento me ha pasado, por la parte popular de esas gracias que Dios ha dado, talentos, dones, que más que nada son usados para esta edificación, como mencionás, sí. Y en oportunidades la gente va detrás de, podríamos decir, beneficios que podría dar o los aplausos detrás de esto. Sim. E o que sucede é que hoje há muitas pessoas que estão decepcionadas, frustraram por el mal uso dos dones, não é especialmente o dom de profecia. Não, muitas pessoas inadvertidas, pessoas que não tinham conhecimento, passaram algumas palavras que na verdade não tinha convicção de Deus. Não era uma palavra que estava vindo da parte de Deus. E hoje é muito comum em todo lugar encontrar pessoas heridas por essas malas profecias que ouviram a respeito dele, a respeito da família e de muitas outras coisas. Agora, é claro que existe uma confusão muito sensível a um tema. Há dois dones. É o dom de profecia e também o dom de ciência ou conhecimento. Uma versão chama de ciência, dom de ciência, e outra chama de dom de conhecimento. Então, há uma confusão entre os dois, este dom e profecia. E, na verdade, eles são distintos.
Não? Então, muitas vezes, a pessoa que tem um dom de conhecimento é chamado de profeta, ou lo tem como um profeta, não? Como também o outro igual. Então, por que isso sucede? Porque a igreja não foi e não está sendo ensinada sobre as manifestações de los dones espirituais. Foi como no livro de Oséias, o Senhor diz: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, eu tenho um sentimento que vai chegar um dia, uma hora adelante, que nós outros vamos tomar conhecimento do dom que o Senhor nos havia dado e falar: por que eu não sabia? Por que eu não supe? Por que eu não usei? Mas por isso, porque falta enseñanza, ¿no? Hay personas que podemos tener algunos dones y no los sabemos desarrollar o posiblemente no conocemos y por falta de conocimiento o de identificarlos, tal vez no los trabajamos o los escondemos. Sí, yo siempre tengo hablado que un cristiano convertido a Jesús, ele nunca deve usar a palavra "eu não tenho dom". Porque quando hablo isso, eu indiretamente estou falando que o Espírito Santo é um mentiroso. Por quê? Porque a Bíblia habla que ele dá dom a todos. Então, o que sucede? Se quer falar sobre esse tema, habla: eu não reconozco o dom que eu tenho. Aí está perfeito. Aí eu vou orar e pedir: Senhor, revela a mim o dom que tu tens para mim. Qual é o dom que me regalou? Ele pode lhe dar um dom, sim, 2, 5, usarem todos em um solo, porque é a vontade do Espírito que faz essa manifestação. Então, muitas vezes, eu até creio que hoje, a grande maioria da igreja não sabe sobre dones, não sabe como utilizá-los, não sabe como identificá-los, não sabem. Isso é uma verdade, que eu estou falando que conosco, que viajo por muitos lugares e sempre deparo com perguntas muito básicas sobre dones espirituales, ¿no? Esto ocurre también, ¿no?, que el tema del desconocimiento a veces lleva a la crítica o al escepticismo de no creer y tildar algunas cosas de que ya no existen o que fue en algún momento, como mencionabas recién, fue en un momento bíblico, que hoy no ocurren, que hoy no están, y posiblemente eso confunde a las personas cuando ocurre. Cuando las personas lo tienen y lo están utilizando, hay otros que dicen: esto será de Dios, no será de Dios, por esa falta. Entonces, para comprender, ¿qué consejo darías para comprender un poco más acerca de estos dones, ¿no? O que nos dá mais tranquilidade hoje para nós outros cristianos, porque no Antigo Testamento miramos muitos profetas que foram usados para trazer uma profecia às nações, uma profecia de juízo, outra profecia de exortação e tudo isso, não? Mas no Novo Testamento há textos muito claros, muito específicos, que não nos dá pensar que os donos são coisa do Antigo Testamento. Quando miramos, em exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, Pablo habla à igreja de Coríntios: não lhes faltou nenhum dom. Vamos para o capítulo 12, 13 e 14. Pablo está ensinando sobre dom. Antes, Romanos capítulo 12, versículo de 6 a 8. Pablo habla de alguns dones. Quando vamos para Efésios 4, 10 a 12, Pablo está falando de outros dones. Então, assim, a questão é que muitas vezes não leemos a Bíblia. Ou se leemos, não entendemos e não questionamos. Não vamos a um livro, não perguntamos a nossos pastores, não, o que é isto, como funciona, aonde, como. Então, se por não saber, temos dificuldade de usar. Em minha vida, por exemplo, eu, por muitos anos, eu vi a manifestação do dom em mim, mas por não ter sido ensinado, eu tinha medo. Eu pensava: não, isso é coisa de minha cabeça, não vou falar, isso é coisa de minha cabeça, porque não tinha pessoas para me ensinar. Então, já tenho, e na Argentina já deve ter uns, não sei exatamente, mas creio que entre 10 e 12, 15 anos,
que dou classes em HLN e todos os anos hablo sobre o mesmo, os dones espirituais, não? Porque creio que é importante. E eu tenho podido ver que o Senhor tem despertado muitos para procurar, descobrir e usar seus dones. Não? Então, às vezes, em Rocum, no Brasil, todo ano dou classe em Rocum, já há 25, 26 anos. 25 anos que hago isso. Então, mesmo que o tema que eles me dão seja outro, eu sempre procuro apartar alguns minutos para despertar as pessoas a procurar seus dones. Então, isso é importante. A igreja necessita crer porque eles existem, não é para status. Ah, não, eu tenho o dom. Não, não é para isso. O dom é uma capacitação de Deus através do Espírito Santo para que usemos, para que edifiquemos, para que salvemos, para que podamos evangelizar. Posiblemente eso también, ir detrás de esos cargos o estatus, algo que me brinda a mí un espacio y bueno, sea mal utilizado. Sí. Y tal vez no desde la persona que va a utilizar el don o lo va a usar o Dios le va a ocupar en algún espacio, sino desde las personas que recepcionamos la iglesia cuando vamos a recibir en fe. Muchas veces se pone mal la mirada, no en que Dios nos va a hablar, sino en qué nos va a hablar la persona. ¿Ha pasado por ahí que encontrás expectativas de la gente sobre vos en lugar de lo que Dios podría decirle a su vida a través tuyo? Sí, y la verdad es que el Señor tiene todo el poder de traer su revelación. Pode ser personalmente quando eu estou orando, pode ser lendo a Bíblia, pode usar um profeta e creio que pode usar até um impío para ser isto. Ele não sabe, ele não entende, mas habla de algo que quando chega a seu coração é perfeito, é compreensível. Não? Então, por muitos anos em minha vida eu tive dificuldade, porque não tinha ensinança. Então, até que comecei desenvolver solito aqui e allá, e por isso hoje gosto de falar, para que as pessoas não quedem paradas tendo um dom em sua vida. Y en esta confusión que mencionaba, posiblemente pasa, mencionaste recién, hay profetas que en la Biblia Dios los llamó para dar una palabra tal vez de corrección o una guía, abandonar, arrepentimiento sobre algún camino a personas, y era difícil de comunicar ese mensaje. ¿Qué pasa hoy? ¿En algún momento te encontraste en dificultad de transmitir algo que Dios te daba para alguna iglesia o algún pueblo, o algunas personas? Cuando está esa mirada de el profeta a mí me va a dar un buen augurio o un horóscopo lindo para futuro, esa confusión, ¿no? Pero cuando Dios quiere hablarnos decimos, no, esto no debe ser para mí porque me quiere corregir. Yo tengo un buen futuro. Sim, sim. Eu tive uma situação que marcou muito minha vida e ministério. Antes da pandemia, não sei exatamente, 2 meses, 3 meses antes, não sei exatamente a fecha. Até vou mirar porque necessito saber. Eu estava falando em um retiro de pastores e obreiros em Espanha, numa cidade pequena chamada La Unión. E um dia antes que eu ia predicar, eu comecei a sentir muito incomodado com uma visão que eu estava tendo. E eu queria entender esta visão. Mas a cada momento que chegava a hora de predicar, parece que aquilo me apretava muito mais, porque eu não tinha entendimento. Eu tinha a visão, eu tinha a palavra, mas a verdade é que não é correto. Não é assim que Deus hace. O profeta não tem que entender o que Deus está comunicando. Ele tem que comunicar. Entendimento, o Senhor vai cuidar de ter outro ou revelar diretamente quem ouviu a palavra, mas eu me quedei muito perturbado. Chegou o momento de predicar e eu digo, irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês. Tínhamos já pastores de várias igrejas da Europa, de Inglaterra, igreja de País de Gales. E eu digo, irmãos, eu sinto muito forte e tenho que passar esta palavra. Que os irmãos têm que envolver e preparar suas igrejas para recorrer pessoas. Porque eu vejo pessoas como pés
que lá o oxígeno está terminando na água e eles estão procurando aire, estão saindo afuera à procura de aire. Então eu vejo pessoas vivendo exatamente isto. E os irmãos devem preparar a igreja para o momento. E essa situação que vai vir vai ser muito trágica em todo o mundo. Mas como estamos em Europa, quero falar para vós outros. Preocupem, porque vai vir uma situação muito difícil. E eu me acordo que falei, vai ser muito mais impactante no mundo do que foi a queda das torres gemelas. Será algo muito mais impactante. E lo mais, veio que o sol está se ponendo a detrás de los montes, o que significa que está cerca. Sim. Tive alguns detalhes mais que não me acordo, mas basicamente foi isso. E eu saí mal desse culto, porque eu queria entender e não entendia. Passou-se uns dias, volvi para o Brasil. Estava em minha casa, em minha oficina, que a televisão estava prendida na sala. Quando deu uma edição extraordinária, chama edição extraordinária? E falava, foi detectado em Itália um vírus potente que começou já há um montão de pessoas mortas, isso, e o vírus da Covid. Quando isso o Espírito Santo me deu, aí está o que vos queria entender. Esta é a situação. Eu estava bem porque já havia passado para os pastores, não tinha que fazer nada. Agora, eu penso que se eu não tivesse passado esta palavra para eles, neste momento iria me quedar muito mal, porque eu não dei a palavra. Então, assim é. Então, muitas vezes, quando miramos no Antigo Testamento, o Senhor usava os profetas para levar palavras de repreensão, de correção, de direção a seu povo, não? Assim era, o Senhor fazia isto com muita graça e propriedade. Quando vamos para o Novo Testamento, as profecias não foram extintas, não. Porém, agora tem algumas características mais distintas. Quando vemos 1 Coríntios 14, 3, habla que a profecia era para edificação, exortação e para consolação. Então, uma profecia, ela tem que ter um dos três ou os três ingredientes, não? Edificação, consolação e edificação, exortação e consolação. Perdão, edificação, exortação e consolação. A profecia tem que ter esse objetivo. Ela não tem o objetivo de trazer pânico, de destruir vidas. Nunca esta foi a profecia. Este foi o objetivo da profecia. Então, muitas vezes, hoje encontramos pessoas que têm palavras que, se miramos nesse texto bíblico de 1 Coríntios 14, 3, vamos ver que não está dentro deste parâmetro, ¿sí? ¿Y siempre fue tan claro o cómo lo fuiste madurando? Porque pienso que dentro nuestro por ahí podemos escuchar nuestros pensamientos, también podemos hacer sensible el corazón a lo que Dios nos quiere decir, y posiblemente a veces se mete algo también que no es ni de Dios ni mío. Entonces, ¿cómo identificar eso? É verdade que no primeiro momento que isso empieza a manifestar em nós outros, a primeira ideia que vem é que é meu, é coisa de minha cabeça. O primeiro pensamento que vem é este, é coisa de minha cabeça. E peleamos com isso. Um exemplo, se eu encontro com um marido e miro para ele, o Senhor me dá uma palavra. E a palavra tem como base uma crise matrimonial terrível. E eu dou esta palavra, normalmente as pessoas me perguntam, quem te falou de minha vida? Quem disse sobre isto? Quem? Sempre eles querem saber assim. Então, se eu escuto o Senhor e dou uma palavra e oro com esta pessoa, não? Com certeza vai ter uma testificação. Então, no princípio, eu perdi 1 milhão de oportunidades de ser usado, porque eu não
ou melhor, eu tinha uma dúvida se era coisa de minha cabeça ou não era. Às vezes eu mirava um nome guapo, de traje, todo, e uma palavra dura para ele, e eu pensava, não é possível, isso que estou pensando é de minha cabeça. Não, um homem como esse não vive essa situação. Até que eu fui me acostumando, e eu gosto muito de ensinar sobre isto. Este ponto que vou falar agora, é que na dúvida que tenho, eu posso perguntar à pessoa, eu posso perguntar, perdão, quero fazer uma pergunta muito particular. Vos está tendo uma crise muito profunda em seu matrimônio? Primeiro, ele pode mentir. Não tenho. Não é um problema meu, é dele o problema. O Senhor quer usar, mas ele não quer receber. Ou ele normalmente vai falar, sim, tenho. Como sabes? Por que me pergunta? Isso é normal. Então, é melhor do que eu volver para casa callado e depois vou quedar triste, arrependido porque não entreguei a palavra. Sim? Então, eu sempre costumo ensinar. Se tem uma dúvida sobre o que está sentindo da parte do Senhor, pergunta a pessoa. Pergunta. Você está tendo isso, passou por isso? Não? Um dia eu estava numa igreja, terminei de predicar e veio um matrimônio me saludar. E pedi oração, eu orei com eles. Mas o Senhor deu uma palavra muito dura para ele. Só que porque a Bíblia ensina a usar esse dom. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Não é porque eu ia ora, eu vou falar para vós delante de todos os teus amigos. Não. O Espírito é sujeito a mim. Então, terminei de orar com eles, eles estavam saindo, e eu digo, irmão, por favor, vem cá. Só ele, por favor. Meu irmão, Deus me mostrou que o inimigo está tentando sacar seus pés e provocar um grande lío e uma grande destruição em sua família, porque vós está involucrado com adultério. Ele se quedou rojo, e só isso assim, que saiu. Então, muitas pessoas não preocupam em ter discernimento para entregar algumas palavras que são muito específicas. Por quê? Porque se eu hablo isso acerca de sua esposa, essa palavra iva edificar? Não. Ia causar uma destruição neste momento. Não, porque a esposa não sabia. Então, por isso que os dones também, não é só reconhecer que é de Ele. Também temos que saber como usar esse dom. Então, por isso que a enseñanza é importante. Esa enseñanza es la que nos ayuda a madurar, no solamente el tiempo, es lo que nos ayuda a utilizarlo bien y sobre todo nos hemos concentrado en esto porque sé, pero Dios también te ha dado otro don que es el maestro, nos estás enseñando hoy acá, pero así como ese, un montón de gracias tienen que ver con conocer más a Dios, ¿no? Por ahí hablamos mucho de un Dios que... Me incluyo porque a veces nos pasa que o estamos en la actividad de llevar de Dios a otros y no estamos buscándolo personalmente. Y esto lo hablo porque posiblemente alguien que está escuchando tiene este despertar. Alguien que está escuchando puede estar descubriendo de a poquito ese don u otro en su corazón. ¿Y qué pasos tiene que dar para trabajarlo? Como eu falei que existe uma confusão entre o dom de ciência ou conhecimento e o dom de profecia. Então, a maioria das vezes que o Senhor me usa é o dom de conhecimento. Então, a maioria, não é todas as vezes, usa os dois, mas a maioria das vezes é esse. Qual a diferença básica? O dom de conhecimento é uma revelação de algo personal que solamente vós sabe. Então, o Senhor é como se entregara tu coração a mim, porque só vós sabe. Não, vou falar desse homem que eu mencionei há pouco, que estava numa situação de adultério. Nadie sabia. Então, por isso que ele não me contestou.
Por isso que ele não isso pergunta, porque quando falei, seguramente ele pensou, és de Deus, porque nadie sabe esta situação. Então, o dom de conhecimento é uma revelação de algo particular da vida de uma pessoa. Seguido com o dom de conhecimento, há dom que não tem a obrigatoriedade de tê-lo, que o Espírito Santo sempre lhe usa juntamente, que é o dom de sabedoria. É o dom de sabedoria. Então, esse dom ele pode manifestar, esta palavra de sabedoria pode manifestar sola ou conjuntamente com a palavra de ciência. Sim, é quando dás uma palavra e a pessoa diz, oh sim, é verdade, mas não sei como me alejar disso. Então, neste momento, o Espírito Santo pode te usar para trazer uma direção de como sair. Pode ser uma coisa que não parece ser ter lógica, ou uma coisa muito simples também, muito sencilla, não? Então, essa é a diferença, não? Al ser dones públicos y que por ahí necesita un trabajo personal del corazón, por una cuestión del ego, de que a veces puede ser, uy, qué lindo, di una palabra y a la gente le dice bien, eso puede ser una satisfacción de que Dios me está usando, o a veces tomar ese rol, como dijimos recién, de profeta, de acá vengo yo. Es importante también cuidar el corazón porque al sentirse usado así, sí, posiblemente podemos confundir y elevarnos. Lo mencionábamos recién en cuanto a los cargos, sí, en cuanto a las posiciones. Sí, sí. Suele pasar esa dificultad, de ese llevar el corazón de que cuesta. Voy a confesar una oración que yo la repito continuamente. No en Argentina, sea donde sea, yo siempre hago esta oración. E sabe que repetência de oração chama reza, né? Rezar é repetir. Então eu tenho uma reza que sempre hago, porque para mim isto é extremamente peligroso. Eu sempre hago, Senhor, saca de mim toda vanidade. Saca de mim toda vanidade. Senhor, não me permite ser uma pessoa vanidosa. Então eu peleio muito com isso. Não é porque, se perguntar para mim, eu vou falar, não sou vanidoso. Mas a vanidade é uma coisa muito sutil que aparece e não percebemos. Então, por isso, eu oro sempre por isso. Senhor, saca de mim toda e qualquer vanidade. Aí, por outro lado, também tenho confessado ao Senhor. Senhor, perdona-me, porque muitas vezes tenho ouvido testemunhos de vezes que o Senhor me usou e eu procuro reprimir a alegria em meu coração. Sim, às vezes quero quedar feliz, mas eu digo, Lincoln, Senhor, me perdona, tu sabes que eu estou feliz, mas não quero manifestar isso, porque tenho medo que isto cambie para uma vanidade. Então, essa é uma dificuldade que eu particularmente tenho. Graças a Deus, o Senhor tem ouvido minhas orações. Escucho esto que mencionás por el tema de que se confunde y sin apuntar a nadie, pero he visto también en redes sociales que funciona algo tan privado en el conocimiento de algo que Dios revela del corazón de una persona para ayudarle o guiarle a un camino distinto, y eso mismo a veces se publica en redes sociales, tal vez fomentando o aplaudiendo a la persona que tiene ese don. Y hoy en día vivimos todos esta era de dificultad en publico, no publico, mi corazón es engañoso, quiero servir a Dios, pero ¿me estoy exaltando yo o estoy dando gloria a Dios? Es difícil, ¿no? Lo que se ve. Outro exemplo muito personal. Vós com certeza já mirou alguma publicação minha em Facebook. Por que pongo em Facebook? Porque como eu predico em muitos lugares, pessoas de minha igreja perguntam, Lincoln, onde está? Há muito tempo não veio aqui, o que se passa? Tem que falar para orar por vós, para ser isso. Então, na verdade, procuro publicar
solamente com o objetivo de mostrar às pessoas que eu não estou dormindo em minha casa e que, ou seja, estou trabalhando para o Senhor. Mas sempre também é um perigo. Não tenho, nunca tive necessidade, não tenho gana de fazer. O Senhor me usou para ser isto. Não. Quando abro para vós sobre essa situação de Covid, eu sempre abro com muito temor, porque não foi uma situação que eu criei. O Senhor me mostrou e tive uma testificação, não? Mas é claro que é sempre muito perigoso, não? É muito perigoso. E o mais tem uma coisa, quando temos um dom, não necessitamos de publicidade. Não. O Senhor se encarga de conduzir nosso caminho, de nos levar aonde quer levar. Então, assim eu penso assim, não? Então, eu sei que não estou julgando quem nasce assim, não. Porque uma coisa que eu aprendi de uma maneira muito sencilla com o Senhor, quando Ele ensina sobre, em Mateus capítulo 6, sobre limosna, oração e ajuno, para mim, se ajuntar as 3 palavras, pôr numa licuadora, vai sair só uma, que foi a ensinança de Jesus. É claro que é um texto muito rico, podemos tirar muitas lições, mas para mim, o que Jesus está falando lá é motivação. Ele mira, quando orar, não ore como os que oram na esquina, para serem vistos. Adentra a sua habitação, ora o Senhor, que Ele oirá e responderá publicamente. Já está. Quando habla sobre limosna, ele diz, não entregue a limosna para que todos vejam, porque os que fazem isso, fazem para ser reconhecido, que tu mano direita hace, a esquerda não veja. Ele está falando que é errado eu dar uma limosna e alguém ver? Não. Ele diz que aquelas pessoas fazem para serem vistos. Como vou dar um exemplo? Como vou dar uma limosna a alguém em centro de Buenos Aires, onde há milhares de pessoas, para nadie ver? Como vou fazer isso? Então não é isso que ele quis falar. Ele quis falar quando eu tenho uma motivação de dar para outros verem. Ele habla, não há, quando ajunar, limpa tu cara, peina tu pelo, e esteja guapo, para que nadie perceba que está ajunando. Por quê? Porque ele diz, há uns que ajunam para serem vistos. Então, desfiguram a cara. Tem alguma coisa, Lincoln? Ajunando. Há muito tempo, 10 minutos. Já estou aí, é uma batalha, isso é uma batalha. Ou então, se adentro aqui, digo, Davi, por favor, não me chama para comer nada, porque hoje estou ajunando. Para que eu falar isto? Que necessidade tem isso? Se chego a tu casa ou aqui e digo, Lincoln, vamos almoçar? Você pode falar, não, Davi, graças, eu não quero hoje. Não, mas há uma comida. Não, graças. Não, mas tem... Davi, é porque hoje estou ajunando. Sim, não tem nada de errado. A impressão que dá que o Senhor estava me ensinando a mentir. Não é isso. Então temos que entender que muitas vezes é a motivação. Então se uma pessoa publica alguma coisa em uma rede social, o que o Senhor está vendo, não é o que sucedeu aqui, mas de onde saiu isto aqui. Muchísimas gracias, Lincoln, por pasar por una manera mejor. Sé que esto lo estamos grabando y muchas de las preguntas que tal vez elaboré las pensaba como para otras personas. ¿Qué te preguntarían? Pero en primera persona me llevo muchísimo porque esto de la motivación, de la importancia de capacitarnos, llenarnos de la palabra para utilizar cualquier gracia que Dios nos haya dado, me hace muy bien a mí y espero que a muchas personas que puedan verlos también les sirvan. Sí. Es un gusto haberte tenido por acá, por San Juan. Sí, y gracias. Ya sabes que las puertas están abiertas. Para mí es un gran placer. Y es claro, si alguien al ver esta entrevista tuviera alguna duda, puedo dejar mi Facebook o mi Instagram. Só quero pedir uma coisa, tenha paciência comigo,
porque não sou muito bueno de redes sociais. Às vezes quedo uma semana sem mirar, sim, mas pode ter certeza que eu vou contestar. Amém? Então eu quero agradecer a vós, a todos os jovens que estão me ajudando, não, e que este programa seja de grande bendição para o reino de Deus, de grande bendição para esta cidade, e assim, aonde for visto, o Senhor pueda usá-los para clarear as dúvidas que as pessoas têm. Com certeza, muitos vão ser edificados, seja nesse tema espiritual, como também em temas genéricos, não? Então, felicitações, que Deus les bendiga. Gracias. Amém.